Já está gravando. É só você. Já viu? Pega o violão na loja. Te agradecer neste momento. Vamos orar, gente, vamos? Amém. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te nesse momento por essa comunhão, por estarmos todos juntos aqui, Pai, que essa noite seja uma noite de renovação, seja uma noite de bênção sobre todos os casais, sobre as famílias aqui presentes, e que essa bênção se estenda também àqueles que não puderam vir, Pai. Nós te agradecemos, pedimos pelas tuas misericórdias, que são sempre mais e mais sobre as nossas vidas, e agradecemos em nome de Jesus. Bom, eu vou ler o Salmo 150, eu ia ler o 119, mas como já está tarde, vou ler 150 todo. Espero que vocês não reparem. Quero agradecer, né, desde já pelo Jails, pela Meire, pela Joyce, pela Sonilda, por todos aqueles que, né, que ajudaram, vocês que trouxeram, a Aline que providenciou também uns acessórios aqui no pedaço, né? E como a palavra do Senhor fala, né, que todo trabalho não é em vão. E a recompensa virá do Senhor, né? Então uma coisa, né, hoje à tarde estava falando com o Jair, sabe, você tem um jeito para decoração, né? Ele que fez tudo isso aqui, gente. Praticamente, né? Sozinho, né? Porque a gente fez umas coisinhas. Aí ele falou, eu não gosto muito. É mais pela obra. Eu falei, a gente, além de amar a obra, a gente tem que amar também aquilo que faz. E pelo que eu vejo assim, né, o capricho, né, a gente vê que também é um dom, algo que gosta de fazer, né? Entendeu? Então, Decoração de apartamento, né, querido? não é bem isso. Eu falei assim, você podia trabalhar com decoração. Mas você deu uma ótima ideia, Mauro. Eu nem tinha pensado nisso. Trabalhe com jovens. É de Deus, é de Deus. E a Bíblia fala assim, ó, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros todos os seres que vivem. Louvem o Senhor. Aleluia. Possamos nessa noite, né, estar louvando ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nossa vida como família, como esposo, como esposa, né, porque Deus, tudo isso que temos, até mesmo as lutas que vêm sobre nós também, é tudo permissão do Senhor, tudo para nosso amadurecimento, para nós reconhecê-lo, né, em todos os caminhos. Então eu louvo ao Senhor por cada vida que está aqui presente e sei que Deus marcou esse dia para a gente. Creio que Ele tem uma palavra abençoada aí para nos dizer nessa noite. Amém? É uma coisa que a gente tem procurado investir na vida dos casais, né? Mas mesmo que a gente pode trazer assim pastores de fora, pode trazer pastores de dentro, mas como a palavra do Senhor fala, a gente não pode ser só ouvinte, mas temos de praticar, temos de procurar nos esforçar. A Bíblia fala em vários versículos da importância de esforçarmos. Então, por você estar essa noite aqui, é um sinal desse seu esforço, né? Pela tua família, pelo teu lar. A minha língua, acho que ela nasceu meio estrangeira, então ela quer se desviar, né? Mas eu louvo ao Senhor por cada um que está presente aqui. Deus, nós queremos te adorar, exaltar o teu nome, Senhor, por cada casal que o Senhor trouxe nessa noite, porque eu creio plenamente que muitos pais não queriam estar aqui. Mas o Senhor trouxe, Senhor, e se o Senhor trouxe, é porque o Senhor tem uma bênção, é porque o Senhor marcou esse encontro, Senhor, com esse casal, Senhor, com essa esposa, com esse esposo, ó Deus.
E que esse encontro, Deus, que o Senhor marcou nessa noite, seja um encontro perfeito. Que o Senhor possa fortalecer. Que o Senhor possa, Senhor, unir ainda mais, Senhor, os corações, Pai, do marido, das suas esposas aos seus maridos. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos ver não só esse encontro aqui marcado, mas que todos os dias nós possamos ter esse encontro abençoado, que é estar contigo, é conversar com o Senhor, é ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Eu te peço que o Senhor use poderosamente o teu servo que vai trazer a mensagem, que o Senhor também esteja curando, Senhor, o pastor Sisteval, Deus, que era para... A gente pensou que era para ele estar, mas não era. Mas que o Senhor possa estar visitando ele onde ele estiver ali, de repouso, Deus. Que o Senhor possa estar repreendendo toda enfermidade, todo mal na vida daquele teu servo, Pai. Que o Senhor possa fortalecer, restaurar a saúde dele, Pai. Porque nós que somos ministros precisamos da saúde, Deus, para estar ministrando, para estar fazendo aquilo que tu queres, Pai. Por isso nós também intercedemos pelo teu servo, Pai. Que o Senhor possa curá-lo, que o Senhor possa restaurar a saúde dele, Pai. Para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deixa o Elvis, O Salmo de número 133 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, como óleo suave que desce sobre a cabeça, escolhe até a barba até a orla dos vestidos. É muito bom nós estarmos aqui juntos, reunidos, né? Especialmente para os casais estarem nesse tempo investindo um no outro, né? Procurando saber aquilo que o outro gosta, procurando saber quais são as coisas que agradam e desagradam. É um tempo de investimento. Então, nesse único louvor que nós vamos cantar, eu queria que nós pudéssemos meditar nisso. Como precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Somos um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso
meditação nesta noite, ela há de ser bem curta. Creio que não vai passar de 20 minutinhos, tá bom? Que eu vou resumir ao máximo. Eu tinha várias folhas aqui preparadas, mas creio que dá para dar uma resumida. Vamos abrir, quem trouxe a Bíblia, que tiver, quem não tiver, só ouvir. Salmo 90. Olha assim, diz o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és o Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que era antes, tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente o nosso dia, ou os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos. E os mais fortes chegam a 80, mas esses anos só trazem canseira e aflição. A vida passa logo e nós desaparecemos. Eu vou ler os 2 últimos versículos. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos o sucesso em tudo. Amém? Amém. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos o sucesso em tudo. Amém? Em outro salmo, o salmista diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Nós sabemos que uma geração vem e passa, outra geração começa e termina. Nós somos, hoje aqui, a maioria talvez da geração que, entre os anos 60 e os anos 70, nós éramos crianças, estávamos nascendo. Eu nasci no ano de 64. Quem mais nasceu na década de 60? A maioria. Quem nasceu na década... Nasci em 80? Espiritualmente. Ah, espiritualmente. Quem nasceu antes da década de 60? Antes. Antes de 60? Alguém nasceu antes de 60? Ninguém? É jovem. Quem nasceu na década de 70? Aí todo mundo levou. Começo da década de 70, né? 66. Eu não sei se você consegue lembrar muita coisa desse período. Por exemplo, como sua mãe costumava te criar, como era o relacionamento dos seus pais. Alguém consegue lembrar alguma coisa da infância entre os... Geralmente a gente começa a lembrar dos 4 anos em diante. E eu sei que antes dos 4 anos eu não lembro de nada. Mas ainda lembro muito bem das surras que eu levei aos 5 anos, 6 anos. Lembro até hoje aquelas varinhas cortadas da cerca que tinha no quintal de casa. Eram umas varas bem lisinhas de uma planta que dava uma flor vermelha. E são coisas que a gente não costuma ver nos dias de hoje. O tipo de criação de filhos, né, o tipo de criação que nós tivemos, detalhes no relacionamento dos pais que nós observávamos nos nossos pais, quem pôde observar assim.
E dizem que a década de 60 foi a década que marcou uma grande mudança na vida das famílias. Quando a gente fala de casamento ou família moda antiga, o mais ideal era falar da família nos anos antes dos 60. Porque foi exatamente na década de 60 que começaram a haver algumas mudanças muito drásticas, umas mudanças muito profundas na vida das famílias. Nós, que nascemos na década de 60, já pegamos essa mudança. Nós nascemos num período de transição entre o padrão antigo e o padrão atual. Padrão das tradições judaicas, em que o marido era o chefe absoluto do lar, era o cabeça, era o único provedor, era aquele que fazia praticamente as coisas, todas as coisas acontecerem. Mas, na década de 60 para cá, aconteceu uma grande mudança, assim, uma revolução na vida das famílias. E dizem os entendidos que o principal fator para isso, ou os principais fatores, foi o advento da pílula, que até então a mulher não tinha escolha. Era ter filhos, não podia escolher quando ter, a partir de quando, e não podia também escolher quando ela deveria parar de ter filhos. A prova disso é que as famílias mais antigas, quantos filhos tinham? Bem mais do que. Hoje a média é 1, 2, no máximo 3 filhos, não é isso mesmo? 1, 2, 3. Já as famílias que ou viveram nos anos 60 ou antes dos anos 60, a média era de 6 a 12. Né? Era de 6 a 12, e algumas até mais do que isso. Por quê? Não existia pílula. A mulher, ela não tinha escolha. Ela começava a ter filho a partir do primeiro mês do casamento e parava lá só quando Deus quisesse mesmo, não tinha escolha. Com isso, a mulher, na maioria das vezes, era impedida de trabalhar fora, porque como ela ia trabalhar fora, criando 6, 10, 12, 15 filhos. Então, a mulher vivia uma vida assim mais caseira. Outro fator que mudou drasticamente a vida das famílias é que de 60 para cá houve uma abertura maior das faculdades, universidades para um maior número de pessoas. Antes dos anos 60, não era qualquer pessoa que fazia uma faculdade, uma universidade, mas a partir dos anos 60 houve maior abertura e mais pessoas passaram então a ter ingresso às faculdades e também as mulheres. O que isso mudou? O que isso influenciou? As mulheres entrando para as faculdades obtiveram formação. Esta formação melhor levou elas a ingressarem no mercado de trabalho. Certo? A mulher passou a ser daquela que vivia exclusivamente da casa para mulheres empreendedoras, mulheres executivas, mulheres empresárias, mulheres que passaram a concorrer com os homens em todos os setores da vida profissional. Isso tirou do homem vamos dizer assim, o homem tinha aquela exclusividade, ele era o único provedor do lar, ele era a única pessoa que realmente tinha uma participação maior em todos os setores da família, praticamente ele era o marido provedor sozinho, e a mulher cuidava mais da casa, dos filhos, dos afazeres domésticos. Mas a partir dos anos 60, a coisa foi mudando. Houve também os movimentos feministas, a partir dos anos 60, e também o movimento hippie, que pregava o amor livre, que pregava todas aquelas coisas que a gente costuma ver nos filmes antigos e nos documentários, né? A liberalidade sexual. Bom, o que isso então trouxe de novo para as famílias? As mulheres passaram a ter mais escolha, as mulheres passaram a ter uma vida mais independente, as mulheres passaram a ter uma maior participação na vida profissional, através da abertura das faculdades, e com isso também passaram a
ter responsabilidades não só de cuidar da casa, mas também de dividir a responsabilidade da provisão do lar. Hoje, nós vemos os lares bastante diferentes, as famílias bastante diferentes daquilo que caracterizava a família antiga. Para melhor, para pior, não sei. Eu creio o seguinte, a Bíblia, ela deixa bem claro, principalmente em Provérbios, capítulo de número 31. O papel da mulher, e podem ficar tranquilas mulheres, que eu não vou falar só sobre as mulheres, mas em Provérbios, capítulo de número 31, nós vemos uma mulher ativa, nós vemos uma mulher empreendedora, nós vemos uma mulher que participa ativamente em todas as áreas da vida familiar. Por exemplo, diz assim o livro de Provérbios, capítulo 31. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale muito mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho, e de lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examine e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e as roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza, ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor, ao Senhor Deus, será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz, e que seja elogiada por todos. Vem. O senhor está falando da Aline? De todas aqui, né? Todas. Maravilha, viu? Ganhou um ponto, né? Ganhou um ponto já hoje, hein? Ganhou um ponto com ela, hein? Gente, é interessante, né? Os mais machistas, eles acham que o lugar de mulher é no tanque, é na cozinha, é nos afazeres domésticos, que mulher não deveria trabalhar fora. Mas o que eu vejo aqui no livro de Provérbios, capítulo 31, que nós lemos, é um retrato bem diferente da mulher, né? Se a revolução na família, a partir dos anos 60, ela trouxe alguns prejuízos para a família, por outro lado também, ela colocou a mulher, essa revolução familiar, colocou a mulher num padrão melhor do que ela tinha antes. A mulher de antigamente, né, conhecido como Amélia, né, que alguns cantam Amélia, que era mulher de verdade, Amélia que não tinha a menor vaidade, né? Era aquela mulher mais do tipo, né, que o marido machista gosta. Mas para aqueles maridos que não têm tanto problema com o machismo, eu creio que aqui nenhum de nós tem esse problema com o machismo, eu creio que a mulher atual, ela está bem parecida com a mulher de Provérbios capítulo 31. Porque aqui em Provérbios capítulo 31, a mulher não só ela cuida dos afazeres domésticos, mas é uma mulher empreendedora, é uma mulher empresária.
Aqui diz que ela tece roupas não só para a sua família, mas também para vender aos comerciantes, né? Diz que ela busca de longe mercadorias e traz para casa para auxiliar no sustento do lar. Aqui nós vemos não só o marido correndo atrás, mas a mulher também correndo, a mulher participando e tendo uma vida bem ativa. Concordam? Concordam, né? Então, esse retrato aqui da mulher de Provérbios 31 é o retrato da família tradicional, é o retrato da família judaica, é o retrato da família bíblica. Então, não é que eu estou querendo agradar as mulheres, mas para aqueles que talvez criticam, né, hoje o padrão feminino, o que a mulher conquistou, eu creio que ela realmente conquistou lugar que merece, lugar de destaque na sociedade, lugar de destaque na vida profissional, lugar de destaque em todos os setores. A prova disso é que a nossa presidente é uma mulher, né? Coisa que antes dos anos 60 ninguém imaginava, né, o que estaria acontecendo na vida familiar hoje em dia. Ninguém imaginava isso. Mulheres grandes empresárias, mulheres com destaque na vida política, mulheres com destaque em todas as áreas da sociedade. Isso tudo começou a partir dos anos 60. Então, os anos 60 foram um marco divisório na vida das famílias e na vida da sociedade. Deu à mulher, se há alguém ou se há uma classe que se beneficiou totalmente dessa revolução na família, foram as mulheres, porque as mulheres ganharam o seu lugar de destaque. Agora, se essa revolução familiar foi bom para as mulheres, deu a elas um lugar de destaque, deu a elas maior liberdade, hoje elas podem escolher quando é que vão começar a ter filhos, quantos filhos vão ter, né? Hoje elas podem escolher se vão trabalhar ou não, em que área vão trabalhar. Hoje elas não estão mais restritas somente àquelas atividades domésticas, somente na área que elas atuavam, elas estão livres em várias áreas da sociedade. Agora, se essa revolução familiar trouxe alguns benefícios para as mulheres, e por que não para as famílias trouxe benefícios, essa revolução familiar que eu falo que aconteceu a partir dos anos 60, também trouxe alguns prejuízos para a família. O primeiro dos grandes prejuízos, que a gente pode dizer, é que a partir dos anos 60 para cá, os casamentos já não são mais tão duradouros como eram antes. Eu tenho aqui um relato, queridos. Um relato que me deixou bastante intrigado sobre coisas que acontecem hoje. Olha, hoje, depois de longas e intermináveis controvérsias, o matrimônio estável volta a estar na moda. Inclusive na moda, o casamento religioso, olha só. Muitos dizem, né, que o casamento é uma instituição falida, que o casamento não iria vigorar por muito tempo, mas matrimônio estável está na moda. É bonito. Eu participei do censo do IBGE no ano passado, e um dos motivos que me levou a participar é que eu queria realmente conhecer como é que vive a nossa sociedade, como é que vivem as famílias, como é que é a nossa cidade, como que é o guarujaense em matéria de religião. Eu descobri algumas coisas muito interessantes. Uma das coisas que me deixou bastante feliz nessa experiência que eu tive é que na maior parte das casas que eu visitei e recenseei, o casamento ainda é estável. O casamento ainda é uma instituição forte. Porque a maior parte das famílias ainda estão, até certo ponto, bem estruturadas. Com marido,
a esposa, filhos. Os lares desfeitos, os lares totalmente bagunçados, desestruturados, é uma parcela, vamos dizer assim, menor do que os lares que são estáveis e bem formados. Isso pegando todas as classes de pessoas que a gente entrevistou. E nós podemos ver também nos dias de hoje, né, a valorização das famílias. Eu gosto de ver aqueles adesivos, família feliz, nos carros, né? E quando a gente começa a contar quantos carros tem aquele adesivo da família feliz, o marido, a esposa, os filhos, alguns põem um cachorrinho, um bichinho de estimação, né? A gente vê que ainda há um respeito. Ainda há um respeito pelas famílias, ainda há uma valorização pelas famílias. E só que vejam bem, o casamento duradouro, como era nos tempos antigos, já não existe mais tanto como era antes. Veja bem, hoje, depois de longas e intermináveis controvérsias, o matrimônio estável volta a estar na moda, inclusive na moda do casamento religioso. O índice dos casamentos desfeitos chegou próximo a 50% nos últimos anos nos Estados Unidos. Na Inglaterra, 40%. E no Brasil estamos próximos disso. Então, vamos dizer assim, 40% dos matrimônios no Brasil são desfeitos, enquanto 60% sobrevivem. Mais da metade, né? Somente 18% dos matrimônios superam os 20 anos. 18 em cada 100 casamentos passam dos 20 anos. Ainda está um número grande, né, de separações. E menos de 6% chegam aos 30 anos. Menos de 6 em cada casamento chega a 30 anos. Bom, menos de 1% comemoram bodas de ouro. A proporção dos casamentos que se desfazem antes dos 50 anos é de 0,31. Então é menos de 1 em cada 100 casais chegam aos 50 anos de matrimônio. Isso por razões diversas, né? Ou por separação, ou por morte de um dos cônjuges, mas é menos de 1% que chegam aos 50 anos. Ou seja, 3 em cada 1000 casais atingem o marco dos 50 anos ou das bodas de ouro. 3 em cada 1000 casais. Aí tem aquele famoso dizer, né? Para se casar são necessárias 2 pessoas e para se divorciar apenas uma. Hoje é mais fácil terminar um casamento de 25 anos do que finalizar um contrato de trabalho de poucos meses. É mais fácil terminar um casamento de 25 anos do que finalizar um contrato de trabalho de poucos meses. Bom, se as mudanças que aconteceram depois dos anos 60, ou a revolução na família, trouxe alguns benefícios, colocou a mulher numa posição de destaque maior, também a partir depois dos anos 70, com o advento do divórcio, maior número de separações, mudança também na criação de filhos. Olha, um dos principais atingidos ou dos mais prejudicados pela separação, os filhos. Tem uma outra pesquisa aqui que eu achei interessante. Quais as vantagens e as desvantagens de um casamento estável? Uma coisa bastante interessante, olha. Vários fatores sociais foram pesquisados ao redor do mundo sobre as vantagens de um casamento estável, indo desde o aumento da felicidade geral, como melhor saúde e qualidade de vida,
além de maior expectativa de vida, passando por todos os tipos de indicadores sociais. Bom, um casamento estável, ele traz felicidade, traz saúde, aumenta a expectativa de vida. Né? Vocês já viram aqueles velhinhos que são bem unidos? Eles vivem mais tempo e eles têm mais saúde. Ó, reparem nesses números. Os rendimentos nas famílias estáveis nos Estados Unidos chegam a ser 90% maiores do que as famílias que vivem juntas, mas não são casadas. Interessante. Os rendimentos nas famílias estáveis nos Estados Unidos chegam a ser 90% maiores do que as famílias que vivem juntas, mas não são casadas. E 160% maiores que as separadas e as divorciadas. Então, o casamento estável traz felicidade, traz saúde e prosperidade. Olha essa coisa, né? Os números não mentem, está escrito aí, ó. Tá? Pesquisas realizadas em redor do mundo todo chegam a essa conclusão, que 90% os rendimentos nas famílias estáveis, as famílias que têm uma estabilidade, nos Estados Unidos chegam a ser 90% maiores do que as famílias que vivem juntas, mas não são casadas. E 160% maiores que as separadas ou divorciadas. No Chile, 76% dos jovens encarcerados não contam com pais casados. 44% provém de famílias instáveis. E 64% provém da gravidez de adolescentes. Ou seja, a maior parte dos delinquentes que vivem encarcerados ou provém de famílias com pais que foram descasados, ou provém de famílias instáveis e provém de gravidez na adolescência. Nos Estados Unidos, 60% dos reclusos por roubo, 72% dos reclusos por assassinato e 70% dos condenados à prisão perpétua cresceram em famílias sem pai. O abuso sexual por parte dos padrastos é 6 a 7 vezes superior à média. Nos Estados Unidos, 92% das crianças que recebem serviços de assistência do Estado provém de casamentos inconsistentes ou fracos, tornando-se um grave problema público. No Reino Unido, 80% das crianças que apresentam conduta adequada estão perto dos seus pais biológicos. E somente 4% dos que têm problemas de conduta vivem com seus pais verdadeiros. Está também comprovado que os filhos de casais com más relações, porém que permanecem unidos, se divorciam menos que aqueles cujos pais optaram pelo divórcio e se encontram em melhor situação que os filhos desses. Comprovou-se ainda que nos países com história de divórcio, as uniões irregulares aumentam. Nenhum adulto, filho de família divorciada, quer que seus filhos repitam suas experiências de infância. Agora eu tenho aqui também uma coisa interessante. Que é sobre um casal que completou 81 anos. 81. De vida unida. 81? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eles entraram para o Guinness. Quer ver? Vou procurar aqui. Eles entraram para o Guinness. Eu achei incrível. Quer ver? É isso mesmo? Deixa eu comprovar se é isso mesmo. Agora até eu fiquei... Casaram com... O senhor da Folha de Abraão? Aqui, ó. Cadê, gente? Casaram com 9 anos. Não. Tiveram um filho com 2. Eu achei interessante, muito interessante mesmo. Que é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Foi antes ou depois de casar? Ai,
Vai chegar lá? Pode tirar Vai chegar? Eu? Não. Vai chegar lá não, Deus? Eu achei interessante que eles dão algumas dicas, algumas receitas de como ter uma vida conjugal prolongada. E uma das dicas que eles dão é beijar muito. Eles falam isso. Ir pra cama de mão dadas. Beijar muito, ir pra cama de mão dada. Agora não dá mais. Eles falam sobre Daniel no meio. valorizar o toque. Toque, né? Porque o toque faz com que a pessoa esteja entrando em contato, né? Tá entendendo, né? Com Eu sei que a gente sabe fazer tudo, ó. Tá escutando, né, amor? Tá escutando, né, amor? Você tem. É importante. Tá gravado, tá gravado. Elogio. Vocês estão rindo pra não ouvir, né? Tô sabendo. Outra coisa que eu não falei, falando de ir pra cama de mãos dadas, é que através da revolução familiar que aconteceu depois dos anos 60, as mulheres também, né? Elas reivindicaram por direitos iguais, né? Os famosos direitos iguais. Então, assim como a mulher trabalha fora, como o marido trabalha fora, assim como a mulher ajuda na despesa da casa, como também o marido ajuda, assim como a mulher tem deveres iguais aos maridos, hoje a mulher também tem direitos iguais. Tem o quê? Seja mais claro. Pastor, montada é só assim, né, pastor? Só isso é montada. Olha, uma coisa que pouco se falava, diz que pouco se falava antes dos anos 60, era o orgasmo da mulher. Pouco se falava. Agora, hoje em dia, né, que as mulheres mais leem nas revistas femininas sobre orgasmo, técnicas de atingir orgasmo, como, né? Então está valorizado. Porque não é só o homem que tem direito, a mulher também tem. É? Ninguém deu risada? Posso ouvir um glória a Deus? Ninguém falou nada? Posso ouvir um amém? Cadê a empolgação dos olhos? Fala aí. Amém, amém. Momento de reflexão. Então, nos tempos antigos, talvez as nossas mães, as nossas avós nem sabiam o que era isso, né? Para elas o prazer da vida sexual era só do homem, era só do marido, né? E elas até pensavam assim, bom, meu marido trabalhou o dia todo, se cansou, tem direito, né? Ele merece, né? Cacheiro viajando. Minha avó chamava meu avô de Seu Luiz, pastor João. Seu Luiz, né? Minha avó chamava meu avô de Seu Luiz. Como, Casados. era como Minha avó chamava a... ele de Seu Luiz. Era como Sara, né? Que chamava Abraão por Senhor. Seu Luiz, Mudou muito também a forma de tratamento, né, de ambos os cônjuges. Mas voltando a esse assunto, então, gente, é bom o marido dedicar-se a isso também, né? Eu confesso que no início do casamento, eu estou mais, talvez, amadurecido na vida íntima agora, depois de alguns anos, né? Do que no começo. Não precisa se aprofundar. Mas, olha,
fazer uma reunião separada entre homens. Não, melhor não. Não, melhor não. Mas olha, é bom ler bastante, se informar bastante, tá? Tem sites, revistas, livros que transmitem alguns maus conselhos, mas outros que ajudam, transmitem alguns conselhos bons, ensinam algumas técnicas boas, né? A gente se aperfeiçoa em tantas áreas da vida e muitas vezes na área principal não investimos, não aperfeiçoamos e o casamento principal, vamos dizer assim, é uma das principais áreas da vida. Se a gente não investir no casamento, não investir na vida a dois, não investir na nossa vida conjugal, pode desmoronar uma série de outras coisas, uma série de outros setores da vida, né? Então, pensando em tudo isso que a gente falou, é bom nós pensarmos nisso, né? A Bíblia diz na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7 da primeira carta, deixa eu me certificar se é a primeira das duas cartas, ela fala sobre isso, que a mulher tem o direito também de se satisfazer tanto quanto o homem. Isso não é um direito exclusivo do homem. É na primeira mesmo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7. Conselho sobre o casamento. Diz o versículo... Eu estou tão... A luz aqui está tão difícil. Acende a luz. É mesmo? Está apagada. Desse aí. Aê, Sofrendo aqui. Que haja luz. Bom, pessoal, vocês estavam aí. versículo 1 do capítulo 7 da 1 aos Coríntios. Agora eu vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Tá? Em outra tradução, essa mesma palavra diz que o marido, né, deve dar à mulher aquilo que é de direito, e a mulher ao marido o que lhe é de direito. Né? Então, se ambos, né, têm esse direito, devem então procurar a satisfação do outro. Né? No início do casamento a gente é meio egoísta, a gente pensa mais no nosso próprio prazer, mas depois a gente vai amadurecendo, vai desenvolvendo, e a gente passa a perceber que a gente casou não para ser feliz, mas para fazer a felicidade do outro. A gente casou nem tanto para ter prazer, mas para dar prazer ao outro. Então, pensando nisso, fica mais fácil, né? E, para tanto, como eu falei, às vezes o marido acha difícil, mas é muito difícil, eu já tentei, não consegui. Tá? Uma coisa importante nisso é a comunicação. Tem mulher que não comunica, ela fica calada, sofre a vida toda, né, e não se abre. Tá? Eu dou graças a ter uma mulher que ela comunica. Então, quando não estava bom, ela falava também. Um dia ela teve que... Pastora. Não fala, Deus. E aí? Ela foi bem sincera uma vez
né? Eu achava que estava com aquela bola toda. Para mim estava bom, mas para ela não. Então ela comunicou. E eu fiquei frustrado, falei, meu Deus, é assim, é? É assim, é assim que tem sido o meu desempenho. Mas foi bom, porque aí a partir daí eu comecei a... Agora, a mulher anterior aos anos 60 jamais, né? Jamais teria essa abertura com o marido, né? Jamais. Tinha que aguentar e calado, e do jeito que estava bom, não podia reclamar de nada. Mas hoje a mulher tem essa liberdade. Dizer, ó, marido, você pode melhorar um pouco. Você pode ir mais devagar. 0 a 10. Ou você pode ser mais cuidadoso. 0 a 10. Né? Ô pastor, era 20 minutos que eu terminar aí, ó. O sermão era 20 minutos. Da outra vez foi o mesmo, ele não queria ouvir o resto. Continua. Então, eu sei que às vezes o marido chega cansado e tudo mais. E olha, às vezes tem que encarar o sexo como um dever difícil, porque é uma missão quase que impossível, né? Fazer a mulher chegar lá. Mas eu digo, não é impossível, tá? Basta um pouco de boa vontade, compreensão. Que coisa? Surgiu uma nova técnica que é música de ninar. Todos querem aprender. Música de ninar. Uma técnica nova aqui na mesa. Eu vou falar não, foi lá no canto lá. Música de Nina. Não é? Então, Nem a Cuca vai pegar. Aí dorme, né? Aí dorme. então veja bem. Às vezes não é o número, a quantidade, a frequência, né, que diz que a coisa está boa, né? Porque às vezes há quantidade, mas não há qualidade. Né? Então, no meu caso, havia muita quantidade, mas pouca qualidade. Ganhou orar. Então, ó, eu sei que a gente fala, né, com tanta naturalidade sobre tantas coisas, aí, é uma coisa que é tão natural, às vezes a gente se prende tanto, né? Pastor, pede para cada um ir contar um testemunho. Vocês querem contar a experiência? Começa pelo irmão Luciano. Aí faz uma terapia. Estimula, tá morrendo de Eu estou dizendo isso. A Marta. Eu estou dizendo isso porque eu sei que a nossa experiência pode ser de muitos. Eu sei que nessa hora muitas mulheres podem estar sofrendo calada, né? E sem saber que pode se abrir, porque olha, há mais separação por falta de comunicação do que por uma comunicação exagerada. Comunicação nunca é demais. Então, olha, eu sei que o seu marido não vai ficar triste se você falar para ele que ele pode melhorar. Fala com jeitinho, né? Dá umas dicas. É importante a mulher participar dando dica. Bem, podia ser assim, né? Eu sei que antes dos anos 60 também havia muitos tabus que hoje não há isso. Hoje pode ser quebrado. Que nem o que eu ouvia falar sobre os meus pais, meus avós, é que eles nem se beijavam na boca, nem na boca se beijavam. Né? Os nossos pais, os nossos avós, eles... o seu já é mais moderno dos dias atuais. Mas digo, os nossos pais que já morreram, que viveram antes dos anos... que casaram-se talvez nos anos 30, nos anos 40, muitos nem sabem o que é um beijo. Né? Pastor, meus pais se beijaram, eles tinham casamento normal, mas eles dormiam em quartos separados. Quarto separado, relações no escuro, né? Pouco desfrutavam. Né, pastor? A casa da minha mãe teve 14 filhos, né? Agora vai. 14 filhos ela teve. Sem televisão, sem... Como que era, né?
tinha amor nem nada. Então, o que acontece? Aí, depois que meu pai faleceu, depois ela entrou num outro relacionamento. Com... Mas só que ela, um dia ela falou pra mim que ela só soube o que era um amor em todos os sentidos no segundo relacionamento. E olha que meu pai, ela começou a se relacionar com meu pai na adolescência já. Teve 14 filhos. 14 Sem saber o que era um... Se ela soubesse, teria 30. Meu pai tinha que saber aquela legalidade, tá? É o que o pastor tá falando, Machista, né? né? Ele era aquele típico antes dos anos 60, ele era meta dos anos 20. Agora mesmo, recentemente, o ex-cunhado que Ela falou pra mim mesmo. ela teve 8 coincidências, meu pai foi pro Nordeste, fez mais 5 em uma, e depois ela morreu, fez mais 4 em outra. Imagina quantos filhos eu me tem problema de pensão, né? Então eu fiz isso. Agora, se ele não quiser... Se a gente pudesse perguntar para essas mulheres de antigamente, será que elas eram felizes, né? É difícil. Difícil, né? Para elas, a vida conjugal devia ser uma vida muito difícil, Era uma responsabilidade muito dura e muito pesada, né? Interessante, 14 filhos e não saber o que era uma relação amorosa. Né? Muito para Deus. Perdi o fio da meada que eu não sei. Você ficou muito Comunicação é muito triste. importante. Ah, tá. É. Comunicação, então comuniquem-se, gente, né? Então, Como Zé e criatividade, variedade, né? Fazer tudo em comum acordo, tá? Então nós não estamos vivendo mais naquela era, naquela década antes dos anos 60, nós estamos vivendo uma época moderna. Conhecer o que realmente prejudica ou não prejudica a saúde, né? Tanto do homem como da mulher, a gente tem que conhecer isso aí, né? Conhecer bem a fisiologia do corpo humano, saber como que funciona cada coisa, né? Então, eu tenho certeza que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, se privaram de tantas coisas boas que não fazem mal à saúde, exatamente por não terem informações que nós temos hoje. Tá bom, gente? Bom, nós vamos entrar em maiores detalhes, né? Para não haver um maior constrangimento. Mas se alguma quiser me procurar em particular, a gente dá algumas dicas que foram boas para a gente. Né? As mulheres podem procurar também em particular a pastoração. A gente não somos expertos no assunto, mas hoje eu posso dizer que melhoramos assim 90%. Né? Cuidar bem da saúde, cuidar bem da saúde, olha, saber como se alimentar, né? Isso aí ajudou bastante também, né? Fazer exercícios físicos, uma dieta alimentar correta, tudo isso ajuda muito, tá bom? E, como disse o ministro da Saúde, né? Fazer sexo é ótimo para a saúde, né? Ele recomendou fazer de manhã quando acorda, equivale a um exercício matinal. As mulheres não estão dormindo. café da manhã, almoço. Danielzinho fica com a sogra. Tem quantidade? Não. Se houver um acordo mútuo, pode ser todo dia, por que não, né? Não tem essa, bom, aconteceu ontem, não pode acontecer hoje, a não ser que realmente a mulher não esteja disposta. Mas não deve haver, né? Lembre-se que a vida é curta e nós devemos curtir a vida.